E aí, pessoal, muito bom dia de novo, né? Vamos na sequência. Ficou legal assim, né? Porque uma aula atrás da outra, né? Foi bem legal. Isso. Obrigado pelo olá novamente. Lucilo, muito obrigado. Bom, vamos continuar. Vamos dar sequência naquele assunto que a gente estava falando até agora há pouco. Deixar vocês cada vez mais felizes da vida, né? Estamos chegando no finalzinho das aulas. Aí, se você ficar de recuperação, mas se você não ficar, vai embora, vai embora. Águia virtual. Turu, turu, turu. Bom, então é isso aí. A gente terminou falando da poluição da água, e essa poluição, ela acontece assim, na cara dura, né? Fotos lá de Maceió, eu mostrei para vocês, que é um espanto. Falei das etapas da como se trata a água, né? Primeiro a gente faz a captação, depois a floculação, depois a decantação, depois a filtração e, por último, a desinfecção dessa água aí. Distribuição, a água vai para todo mundo? Não. Infelizmente, nós não temos água para todo mundo. A gente tem um déficit dessa água. Falei disso aqui também, falei do conceito de água virtual, outro absurdo aí, né? Água por setores, e eu tinha parado aqui, né? Então, nós temos o Brasil, a Rússia, o Canadá, Estados Unidos, a China. Se você olhar, uma coisa que no Brasil, uma grande parcela da população ainda não conseguiu fazer conexão, que é floresta, chuva, rios. Os rios aqui no Brasil, eles são alimentados pela chuva. Então, se você não tiver chuva, você não tem rio. Se você não tem rio, você não tem reservatório. Se você não tem reservatório, você não tem água, e aí começa um tal de rodízio. É um tal de, hoje vai ter água em tal setor, não vai ter no outro. Hoje vai ter em tal, não vai ter... Velho, é um absurdo. É um absurdo isso, tá? E é muito fácil. Então, galera, a Rússia tem 10% da água. Por quê? Porque a Rússia tem a Sibéria. A Sibéria é gelo. Em determinada época do ano, o gelo derrete e alimenta os rios. Então, você tem duas formas de você alimentar os rios. E córregos, né, lagoas. Ou você tem chuva, e a chuva vai cair nas cabeceiras dos rios e vai fazer o rio aparecer. Ah, não, mas o rio tem uma nascente. Tá, meu amigo, essa água teve que cair, teve que infiltrar, e depois aquele subterrâneo que tem água ali, houve uma dobradura, e isso fez com que aquela água subterrânea ficasse numa lateral dessa e tivesse uma nascente aqui. No fim da história, aqui no Brasil, o que faz a água dos rios ficarem dentro do rio é a chuva. E para você ter chuva, você tem que ter o quê? Você tem que ter floresta. Como assim, professor? Quem falou isso? A ciência falou isso, tá? Se você abrir a sua... Existe um conceito que eu estou estudando hoje com o segundo ano. É o conceito de rios voadores. Ou seja, as plantas evaporam uma parcela muito grande de água, a água que está presente nos córregos, nos rios, nas represas, nos mares, ela evapora também. Um detalhe, a água do mar, quando ela evapora, ela é doce.
Olha que legal. A partir da observação desse princípio, em Israel, os cientistas resolveram que ia fazer uma tecnologia que tornasse a água do mar potável. E eles conseguiram. Só que o preço para fazer 1 litro de água potável está em torno de $10. Então, essa tecnologia que Israel já possui, ela ainda não é viável. Ela ainda, porque a gente vai chegar um momento em que a gente vai ter, né, 1 litro de água custando o mesmo que a gente vai ter um barril de água custando o mesmo que um barril de petróleo. E aí, nesse momento, a gente vai ver que compensa. Tá? Meninos, vamos falar agora da poluição do ar. Poluição do ar, 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado. Gente, 9 em cada 10. É lógico e evidente que não é dentro do mesmo ambiente, não é dentro da mesma cidade. Isso chama-se estatística. Pegaram todas as pessoas do mundo, 7 bilhões e meio, fizeram um cálculo, tem país que tem muita poluição, tem país que não tem, e aí eles calcularam e chegaram a essa métrica aí. 9 em cada 10 pessoas respiram o ar contaminado. Se você mora numa região onde tem muito trânsito de automóvel, você pode estar no meio dessas 9 pessoas. Porque a gente tem, velho, um conjunto muito grande de elementos químicos que são liberados do escapamento dos automóveis. Você tem o desgaste do asfalto, que o carro passando, ele vai jogando pedaços de asfalto, e esse pedaço de asfalto vai ficando cada vez menor, o desgaste do pneu vai liberar microesferas de borracha, e a gente tem todo esse conjunto chamado de particulados. A poeira leva esses particulados direto para o seu nariz. Se você mora numa região que é asfaltada e que tem muito movimento, pode perguntar para sua mãe a quantidade de tempo que ela gasta orientando a diarista para fazer a limpeza na sua casa. Pergunta para ela qual tipo de poeira tem dentro da sua casa. É uma poeira chamada particular. Então, isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque várias pessoas vão desenvolver alergias. E a alergia aos particulados é um tipo de alergia extremamente disseminada no mundo. Nós temos aí uma quantidade, a doença do século XXI, alergia. Tanto alergia respiratória, quanto alergia térmica, quanto alergia daquela que incha o corpo todinho, tá? Que é produzida por incêndios. Então, nós temos aqui. Cara, essa foto de baixo, essa foto, ela é uma foto de uma cidade chinesa, lá onde começou a história do vírus. É uma cidade chamada Wuhan. Então, Wuhan, ela... Olha aí, velho. Como é que uma pessoa vai viver numa cidade dessa? Essa cidade, ela é 8 vezes maior que Goiânia. E o trânsito dela, que lá eles usam um combustível que a grande maioria dos países já descartou. É um combustível chamado carvão. Então, o carvão, ele é extremamente poluente. E a China tem uma quantidade muito grande de fábricas, só que ela tem as maiores minas de carvão do planeta, está lá na China. Então, a fumaça que está sobre a cidade, a fumaça que as pessoas... o uso de máscara em Wuhan, na verdade é o uso de máscara em quase toda a Ásia, né?
Mas no Japão é pela questão de higiene. A pessoa, quando está gripada, ela coloca uma máscara para evitar contaminar as outras pessoas. Aqui no Brasil, velho, nem para evitar Covid. Tem pessoas que você anda na rua e o cara está aí. Agora, em Wuhan, eles estão usando máscaras com filtro para poder respirar. Cara, olha essa cena aqui. Alunos que estão indo para a escola, né, e aluno é bicho do cão mesmo, né? Observa só, o cara tirou a máscara ali, deixou no pescoço, o outro está conversando com o outro sem máscara, mas olha esse trânsito, velho. Você não consegue enxergar a mais ou menos 2,5 metros de distância. Parece uma neblina cobrindo a cidade. E adivinha, existe uma lei que a partir daqui 10 anos, na Europa, as capitais não vão ter mais circulação de automóveis movidos a combustíveis fósseis. Então, lá é o carro elétrico que está despontando. A gente já está vendo aqui em Goiânia, muito timidamente, né, a chegada de motocicleta elétrica, a chegada... Mas a gente não vê ainda sabe, eu não vejo, por exemplo, um posto local para você dar carga nesse carro. E aí? Se você tiver que fazer uma viagem aqui, como é que você vai fazer? Então, ainda falta infraestrutura para a gente... Já era para ter o carro elétrico, ó, um carro que durasse aí, a bateria durasse, sei lá, uma semana. Um carro que tivesse autonomia aí de, sei lá, 2.000 quilômetros. Era para ter essa tecnologia, que não faz sentido a gente despejar a quantidade de toneladas de gás carbônico que a gente põe no ar. Bom, então, os principais poluentes do ar. Olha, a gente tem o gás carbônico, que é o primeiro aqui, ó. Nós temos o primeiro é o monóxido de carbono. Vou falar dele daqui a pouco, tá? Monóxido de carbono, depois tem o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, depois nós temos o dióxido de enxofre. Esses poluentes aqui, eles são injetados no ar a partir da queima de combustíveis fósseis, a partir da queima da gasolina, a partir da queima do diesel e alguns ali a partir da queima do álcool combustível. Poluentes secundários. A gente pode ter esses poluentes, eles podem reagir com a água do ar e podem formar ácido. Olha só, você tem ácido nitroso, você tem o ácido sulfúrico, você tem o ácido carbônico. Velho, isso vai causar chuva ácida. A gente vai falar dela em outro momento, né? O ano que vem vocês vão ter essa matéria muito bem explicada para vocês, né? Tenho certeza disso. Então, olha a quantidade, isso sem contar que a gente pode ter também um fenômeno muito importante no ar, que é chamado de inversão térmica. Como assim? Durante o inverno... vamos falar antes. Durante o verão, a gente tem a cidade e a gente tem pelo menos 3 estratos da atmosfera envolvendo as cidades. E aí, essa primeira camada, ela é de ar quente, as outras são de ar morno ou frio e o outro mais frio. Então, tem uma camada de ar quente, ar frio, mais frio. Então, o que acontece? O ar quente, ele sobe. Então, você acorda de manhã, abre a sua janela e você olha a paisagem e você vê um céu geralmente azulzinho, bonito. Você fala, nossa, velho, que cidade bonita, que céu bonito. Só que aí, quando chega no frio, quando chega nos meses de junho, julho, agosto, vai acontecer uma inversão nessas camadas. A gente vai ter uma camada de ar frio, uma camada de ar quente e uma camada de ar frio aqui. Então, a camada de ar frio, ela não vai subir com os poluentes. Então, o poluente fica em volta da própria cidade. É quando você acorda de manhã e aquele sol laranja, assim, você, nossa, que sol bonito, vou bater uma foto aqui e vou mandar para a televisão. Para!
Essa cor laranja do Sol, que você acha muito bonito, é poluição, principalmente poeira, principalmente particulado, principalmente coisa que vai causar alergia em muitas pessoas. Então, nós temos os principais poluentes. Quem são? São os óxidos, a gente vai ter aqui o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, e também os particulados, que é pedaço de plástico, pedaço de asfalto, poeira, pedaço de borracha. Sabe quando você apaga uma coisa no seu caderno, vai ter um monte de bolinha de borracha? Os pneus dos automóveis, quando estão em atrito com o asfalto, produzem minúsculas bolhas daquela de borracha e liberam no ar com o nome de particulado. Bom, meninos e meninas, vamos em frente, né? Deixa eu contar uma história para você que talvez estimule você a estudar mais. Bom, junto com a descarga dos automóveis, a gente vai ter CO2, vai ter água, vai ter um monte de coisa ali, vai ter monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? O monóxido de carbono, ele é um carbono ligado a um oxigênio. E esse monóxido de carbono, quando ele é respirado por nós e ele entra em contato com a hemoglobina, ele gruda na hemoglobina e ele não solta mais. Ele torna a hemoglobina inútil. O que vai acontecer? Bom, vamos supor que você é um motoboy. Você... Nossa, que sono, velho, esse ar-condicionado aqui. Bom, você é um motoboy ou motorista de aplicativo, que agora está andando com o vidro aberto. Você é um motorista de ônibus. Você é um profissional que tem que estar em contato com o trânsito e você está respirando constantemente sem ver, porque esse gás ele é incolor e esse gás ele entra pelo nosso nariz, ele gruda nas nossas hemácias e ele vai inutilizando essas hemácias. Aí o número de hemácias vai caindo, porque o seu sangue está cheio, está lotado de hemácias. Você tem milhares de hemácias, só que essas hemácias vão envelhecendo e a cada 120 dias elas morrem e o nosso corpo produz mais outras hemácias que vão transportar o oxigênio. Agora imagina, se você trabalha no trânsito ou perto, ou você mora perto de onde tem muito trânsito, e aí você está respirando esse monóxido de carbono e você vai ficar com uma oferta menor de oxigênio. Deixa eu explicar para você de forma resumida. O oxigênio que você tira do ar, ele gruda na hemácia e vai até os tecidos. Lá nos tecidos ele desgruda, é o que a gente chama de ligação instável. Não é estável, ela é instável. Essa ligação instável, ela vai pegar gás carbônico dos tecidos e vai trazer até o pulmão e também vai acontecer a quebra. Também é uma ligação instável. Agora, quando a hemoglobina, dá uma olhadinha aqui embaixo, quando a hemoglobina se liga com o monóxido de carbono, essa ligação que você está vendo aqui é uma ligação estável, é a carboxihemoglobina. Velho, vai diminuindo a quantidade de oxigênio dos tecidos e você vai ter sérios problemas. O que eu falei para você que isso aqui é um estímulo para você estudar um pouco mais? Se você estudar um pouco mais, você não vai precisar trabalhar de entregador de iFood e nem de 99 Food e nada de food. Por quê? Porque você vai ter uma profissão, você vai ser, sei lá, professor, você vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser qualquer coisa e você vai ter, se você for aquele profissional liberal, você vai ter a oportunidade de você trabalhar em ambientes que são ambientes longe da poluição. Eu sou professor, nesse momento eu estou aqui no Colégio Planeta e estou aqui
com 2 ar-condicionado aqui, trincando pela minha testa. Eu estou longe da poluição da rua, eu estou num ambiente controlado. Eu vou chegar, se tudo der certo, né, eu vou chegar aos 80 anos com cara de 79, né? Não, muito mais importante, vou chegar com saúde. Porque observa só essa tabela aqui. Olha, monóxido de carbono, os principais sintomas da intoxicação. Primeiro, dor de cabeça. Dor de cabeça constante. Segundo, náusea, o estômago revirando. Terceiro, dificuldade para respirar. Quarto, colapso, você vai ter uma convulsão. Quinto, tontura. Sexto, perda da consciência. E sétimo, morreu. Cara, mas como é que acontece isso? Eu tenho uma outra tabela aqui para te mostrar. Olha para essa tabela aqui. Aqui nós temos os minutos que você fica exposto e aqui nós temos a quantidade de monóxido de carbono. Essa quantidade ela está em partes por milhão, tá bom? Acompanha comigo. Se você ficar 2 minutos em 200 partes por milhão, 200 partes por milhão é quando você fica atrás de um carro. Tem um carro aqui com escapamento aqui, você, por algum motivo teve um engarrafamento e você ficou ali uns 2 minutos ali mais ou menos até você conseguir sair de perto ali e você está com o seu carro com o vidro aberto, ou você está de Uber, o vidro está aberto, ou você está de moto ali na frente ali. E aí, 2 minutos, você pode ter uma dorzica de cabeça. Tá aqui, dor de cabeça. Se você ficar 2 minutos em 400 partes por milhão, você pode ter tontura. Se você ficar 2 minutos a 1.600 partes por milhão, você pode ter desmaio, ó, 40 minutos. 40 minutos aqui. 2 minutos aqui você não tem nada, aqui você não tem nada. Aqui você tem dor de cabeça. Se você tiver com 3.200 partes por minuto. Isso aí equivale a você ficar no meio do... você ficar no meio do congestionamento ou você ficar num posto de gasolina onde tem aquela fila de carro andando para poder abastecer. Agora, observe isso aqui. O cara que é motorista de ônibus, aqui em Goiânia, a gente tem o motor do lado do motorista. O que a gente tem aqui em Goiânia é chassi de caminhão a gente tem um chassi de caminhão e uma carroceria de ônibus adaptada lá em cima. Então, o motorista ele trabalha ali do lado. E o motorista, um motor a combustão vai liberar, em média, 800 partes por milhão. Cara, olha só, 120 minutos a 800, você já tem desmaio. 120 minutos a 1.600, já tem morte. Velho, é um negócio muito estranho. Conversa com o pessoal que é motorista de ônibus, conversa com o pessoal que é motoboy, eles vão falar em dor de cabeça, vão falar em tonteira. E aí, a morte não vai acontecer assim de uma hora para outra. Isso demora, em média, 5 anos. Uma pessoa que trabalha durante 5 anos, por exemplo, num ambiente desse, ele começa a ter a tontura, o desmaio aqui. Se essa pessoa não mudar de emprego... Você tem uma ideia, no Japão, eu não sei se mudou do ano de 2018 para cá, mas até 2018 você podia prestar exame para entrar na universidade uma vez só na vida. Prestou, passou, beleza, pode escolher a sua profissão. Se você não passar, você vai se contentar com uma profissão
de nível médio, né? Você vai ter que virar um pedreiro, vendedor, sei lá o que você vai virar. E isso mexe muito com o brio. Imagina você que a gente tem no Japão um dos países onde o aproveitamento escolar é mais alto no mundo. Por quê? Porque o menino lá, ele tem 1 ano a menos que você. Como assim? Você, aqui no Ocidente, você nasce com 0. Nasce com 0, depois de 1 semana você tem 1 semana de vida, depois de 1 mês você tem 1 mês de vida, daqui a 1 ano você vai completar 1 ano de vida. Lá é o contrário, lá eles não usam 0. Você já nasce com 1 ano de vida. Ou seja, quando você completar 1 ano, você já entra no seu 2º ano de vida. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa de 16 anos aqui tem a mesma idade que uma pessoa de 17 anos lá. Então, esse menino de 17 anos, ele tem que passar, ele tem que gerenciar o estresse de que tem 4.000 vagas para universidades lá e tem uma população que chega a quase 1.000, uma população de estudantes quase 1.000 vezes maior que esse número. Então, a chance de um estudante muito bom, às vezes, não conseguir... Velho, você está disputando uma vaga com quase 40.000 pessoas. Qual é a chance que você tem de pegar essa vaga? É muito pequena. Então, lá é comum os estudantes que não conseguem entrar em universidade, eles alugam um carro, pegam uma mangueira, põe lá no escapamento, enrola lá e põe dentro do carro e suicidam. É o país onde tem o maior número de suicídios por estudante que não consegue entrar nas universidades. Suicídio com monóxido de carbono. Principais fontes de monóxido de carbono. Primeiro, escapamento dos automóveis. Depois, o trânsito. Cara, olha só a vida desse povo. Imagina, tanto esse povo que vai morrer cedo. Então, nós temos a poluição do solo. Então, no ar, a gente tem os dióxido de carbono, os monóxidos. Vamos falar agora da poluição do solo. Um dos maiores problemas que nós temos é o lixo. Cara, é uma coisa que eu não entendo. Desde 2006 tem um projeto para acabar com os lixões e para colocar no lugar o aterro sanitário. Adivinha o que aconteceu? E o pior do lixo é que, como eu falei no início dessa aula, a gente tem um grande problema das pessoas não selecionarem o lixo que está jogando fora. O mínimo que você pode fazer, velho. Ah, não, a prefeitura vai misturar isso tudo. Não vai. Cidades onde tem coleta seletiva, eles não misturam o lixo. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer o lixo reciclado e esse lixo vai ser... Ele vai ser reciclado, né? A gente vai ter um consumo menor de água, porque vai ter reciclagem. A gente vai ter uma exploração menor do planeta. A gente vai ter o melhor dos mundos. Aqui, isso aqui que você está vendo, olha, a gente chama de latifúndio, a gente chama de monocultura. Isso é uma exploração do solo, tá? Essa exploração do solo, ela vai acontecer e ela é um dos maiores problemas que a gente tem. Que vai usar produtos no solo. Geralmente a soja que a gente produz aqui no Brasil, ela é transgênica, tá? E é uma soja mais resistente, é uma soja que produz um óleo de melhor qualidade, etc, etc, etc. Só que essa soja, ela utiliza uma quantidade muito maior de pesticida. A gente pode chamar de vários nomes, né? Ah, a gente usa agrotóxico. Não é agrotóxico, é pesticida. Velho, não interessa o nome. Isso vai poluir o solo, porque a quantidade que se usa no Brasil é uma quantidade absurda, sem sombra de dúvida, tá? Bom, os principais poluentes do solo. Deixa eu tirar minha imagem daqui e colocar ela aqui, bem bonitinho. Os principais poluentes do solo. Vamos lá? Esgoto doméstico. Isso a gente falou lá no início. E o legal
é que todas as poluições, ó, elas se cruzam, tá? Então, o esgoto doméstico, ele vai ter uma quantidade muito grande de substâncias, principalmente nitrogênio, que vai chegar no solo, e essa quantidade muito grande de nitrogênio, fósforo, enxofre, isso pode fazer com que o solo fique estéril, fique imprestável, tá? É só você ver onde tem esses córregos muito poluídos, pode ver que o volume d'água vai diminuindo, fica só aquele restinho de água no meio ali, e o barranco vai aumentando aqui, vai esbarrancando aqui. Esgoto industrial. Cara, cada segmento da indústria vai despejar uma quantidade de poluente diferente do que o outro. E todos eles geralmente muito poluentes. Então, aquela água virtual que a gente estava falando lá no início, para você fazer um determinado produto, para você fazer uma roupa, assim, um calçado, para você fazer um produto qualquer, isso demanda uma quantidade muito grande de água e essa água poderia ser reutilizada se tivesse uma usina em cada uma dessas empresas lá. Essa cadeira é desconfortável, velho. Então, o que acontece? Isso pode acontecer. Além disso, resíduo da pecuária. Você já parou para pensar a quantidade de cocô que a vaca faz? Esse cocô, mais a ureia que está na urina desse animal, isso vai ficar no solo e, por incrível que pareça, a gente tem uma relação na ecologia que é um besouro que ele utiliza o esterco, né, o cocô da vaca ali, para fazer os seus ninhos. E aí, na hora que nasce a larva desse besouro, a larva come esse cocô. Então, o que acontece? Isso minimiza a ação que está acontecendo no solo. Isso minimiza a ação de poluir o solo. Eu me lembro de uma história em que, na Austrália, há mais ou menos 70 anos atrás, não havia rebanho, né, de gado e alguns pecuaristas de lá tinha outros rebanhos, tinha um rebanho lá de touro selvagem, lá de caprinos. E aí o que acontece? A terra lá era muito barata, porque a terra lá não tinha essa aplicação que a gente tem aqui para a agricultura, para a pecuária. E aí um fazendeiro de lá veio ao Brasil, conheceu a nossa pecuária, e eles importam uma grande quantidade de carne, tanto do Brasil como de outros países. Então eles tiveram essa ideia, vamos comprar um terreno aqui, vamos fazer um pasto, vamos jogar o gado aqui em cima e vamos ganhar dinheiro. Só que aí, na hora que o pasto estava pronto, que o gado foi colocado em cima, bastou menos de 2 meses, aquele pasto estava inviável, porque o cocô dos bois lá, das vacas, lá, o esterco, ele fermentou e estava acabando com os nutrientes do solo. Eles não conseguiam recuperar aquele pasto ali. Resultado, chamaram um biólogo lá e falou, como é que no Brasil dá certo e aqui não? Aí o biólogo foi e falou, não, porque está faltando aqui um besouro aqui que tem lá e não tem aqui. Importaram o besouro para poder fazer o trabalho, para não deixar o solo se perder. Cara, é incrível como que a natureza ela é equilibrada, tá? Resíduos do lixo descartado de forma indevida. O que a gente chama de lixão é descarte indevido, tá? Deveria ter o quê? Um aterro sanitário. Eu fiz uma tabelinha aqui. Observa quanto tempo demora para descartar alguns desses poluentes. Aqui nós temos o papel de 3 a 6 meses, o nylon 30 anos, tá? O pano de algodão, de 6 meses a 1 ano, plástico, mais de 100 anos. Sabe por que colocaram esse estimativo aí? Porque o primeiro plástico que foi inventado, há mais ou menos 150 anos,
Até hoje ele existe ainda. Então, nós não temos ainda o plástico sendo... Ah, mas tem o plástico biodegradável. Quanto do plástico que é produzido atualmente é biodegradável? Mais ou menos 1%. Tá? Filtro de cigarro, 5 anos. Metal, 100 anos. Chiclete. Próximo chiclete que você jogar no chão, lembra disso aqui, ó. Chiclete, mais ou menos 5 anos. Pneu, indeterminado. Esse povo que joga pneu em lote baldio, velho, você está colocando um criadouro permanente de mosquito, entre eles o mosquito da dengue. Então, assim, se a gente não tiver vidro, 1 milhão de anos, é outra coisa também que a gente não tem noção. Porque o primeiro vidro fabricado, ele ainda está por aí, né? A gente tem lentes que foram fabricadas há mais ou menos 2.000, 5.000 anos atrás. E elas estão por aí. Bom, madeira pintada há 13 anos. Então, nós temos aí um painel que mostra para você que a poluição do solo não é uma poluição muito fácil de você acabar com ela. Bom, o que você deveria fazer? Você deveria, primeiro, não gerar lixo. Segundo, o lixo que você for produzir, que seja menos do que você produziu ontem. Você deveria reutilizar o máximo de lixo possível, fazer reciclagem no máximo, e você deveria colocar nas estações para você tratar isso aí, tá? Bom, pessoal, chegamos no minuto final. Foi um prazer enorme dar essa aula para vocês. Eu espero que no próximo ano estejamos juntos, fazendo o melhor segundo ano desse colégio. Até lá, hein? Eu gostaria de deixar aqui para vocês todo o meu coração e dizer que vocês não são domingo, mas são fantásticos. Bom, um abraço para todos, um abraço para a Suelen,